Bem, finalmente chegou. Após anos de perguntas, uma adaptação recente em live action da série de livros, com fotos do elenco fantasiado e deprimido, se vendendo enquanto fazia de tudo para parecer animado. E a criadora da série tentando ligar toda a marca a um projeto fascista e exterminacionista global. Recebemos o trailer da nova mega série da HBO, agora propriedade de Larry Ellison, Harry Potter e o dane-se, é por isso. Mesmo sabendo que isso aconteceria, nada nos preparou para a forma como lidaram com o lançamento. Certamente haverá polêmica sobre reiniciar a série live action tão cedo. Sem falar na ideia de readaptar isso como uma série de prestígio da HBO, com tons mais sombrios e paletas de cores dessaturadas. Contemple a majestade da sua infância. Você sempre imaginou o mundo da magia com um tom pastel? Não, a gente vai te ferrar. Como todo mundo, eu sempre me perguntei como seria se pegassem o mundo fantasioso dos doces Honeyduke e da torta de melado e colocassem em um drama sombrio de prestígio, daqueles que fazem a gente se perguntar: será que todo mundo vai morrer? Ah, você não entendeu? Agora o programa é um foda-se pra você. Tudo que Larry Ellison toca é rebatizado como um foda-se pra você. Queria jornalismo premiado da CBS? Em vez disso, recebe um dane-se na forma de Barry Weiss. Quer liberdade de expressão? Você recebe um dane-se, não fale da Palestina, na forma do TikTok 2.0. Ícones britânicos podem reagir de forma estranha quando questionados sobre por que priorizam salário em vez da existência de pessoas trans. Porque, embora Harry Potter ocupe posição única na cultura popular, ainda é um gigante global capaz de garantir retornos sobre o investimento dignos de animais fantásticos. Não dá para falar de Potter sem reconhecer que sua criadora é hoje uma das celebridades mais ricas e famosas, tentando erradicar pessoas trans da sociedade. Talvez Sonserina ou talvez Lufa-Lufa. Ou que mulheres trans não são realmente mulheres. Espera, o quê? Claro, quando Animais Fantásticos estava sendo lançado, você podia fazer aqueles argumentos transfóbicos liberais, tipo, será que é tão controverso dizer que só mulheres cis deveriam praticar esportes, deixando aquelas discussões de brunch regadas à mimosa apodrecerem enquanto pensamentos gênero-críticos plantavam suas sementes de morte? Mas a série da HBO de 2026 está saindo numa época em que ela faz postagens públicas como Mom, Mãe... Não existem crianças trans, nenhuma criança nasce no corpo errado. Só existem pessoas como você, dispostas a sacrificar a saúde de menores para se vangloriar de sua crença em uma ideologia que acabará causando mais mal do que qualquer outra coisa. Agente de segurança... Não, deixe ele ficar. Não, deixe ele ficar. Agora eu entendo. É diferente, considerando que a maioria dos intolerantes anti-gay não eram também autores de livros infantis mais vendidos. Mas é a mesma linguagem usada para justificar a tortura de crianças gays. Anita Bryant disse, famosa, que os homossexuais não podem se reproduzir para sua chave renovada, na qual criamos as folhas da guerra. Não lembro como é a voz de Anita Bryant e não vou procurar, então deixo assim. Franklin Graham, o pregador de ódio anti-gay, disse: caras e mentiras por trás do scanner alto de crianças que eu posso recrutar, você não pode recrutar crianças para suas vacas. Quando outros destacaram que a retórica dela é a mesma usada pelos nazistas para perseguir pessoas LGBTQ+, no Instituto de Sexologia do Dr. Magnus Hirschfeld, a primeira queima de livros, realizado pelos nazistas. Em vez de aprender, ela começou a adotar uma forma de negação do Holocausto. Os nazistas perseguiram especificamente pessoas trans, de acordo com o literallyauschwitz.org, o site administrado pelo Museu e Memorial de Auschwitz. J.K. Rowling não só propaga discurso de ódio com sua grande plataforma, mas também financia organizações e campanhas que afetam pessoas LGBTQ+. Ela criou o Fundo Feminino J.K. Rowling em 2024, um fundo privado de apoio financeiro jurídico, para os chamados direitos baseados em sexo, criados para segregar e excluir pessoas trans da sociedade. Em abril de 2025, ela gastou mais de 70 mil libras financiando mulheres. O recurso da Escócia ao Supremo Tribunal do Reino Unido, que decidiu que sexo se refere exclusivamente ao sexo biológico determinado no nascimento, efetivamente excluindo mulheres trans da proteção legal. Em espaços. Citação. Eu vivo em um plano se concretiza. #Supremo Tribunal. #Direitos das Mulheres.
Agora, a organização está priorizando casos para remover mulheres trans de hospitais e abrigos. Isso significa que cada centavo gasto em cada livro, brinquedo, filme e atração de Harry Potter vai para apoiar um projeto exterminacionista. Se isso parece duro demais, vou ser direto. Se você paga por Harry Potter hoje, você é uma má pessoa. Não se você amou ou teve os livros na infância, nem se uma de suas experiências favoritas no cinema foi ver vassouras voando atrás do pomo de ouro. Mas se você está pagando dinheiro hoje para ajudar a financiar a reinterpretação de Larry Ellison da obra de uma das mais poderosas e proeminentes ativistas anti-LGBTQ+, em atividade atualmente. Você é uma má pessoa, desculpe. Nem sabe qual é o LimeWire atual para ver seu seriado de magos racistas. Isso inclui os atores que tentam lidar com o fato de fazerem parte de uma rede de propaganda que busca apagar pessoas trans da sociedade. A controvérsia no Twitter sobre as opiniões de J.K. Rowling te afeta de alguma forma? Ou afeta seu trabalho no mundo de alguma forma? Não. Não posso dizer que afeta. Eu realmente não estou tão ligado nisso. A única coisa que sempre me lembro é que tive a sorte de viajar pelo mundo. Aqui estou eu em Nova York. E não vi nada unir tanto o mundo quanto Potter. Há mais projetos de lei antitrans sendo propostos e aplicados nos Estados Unidos do que para qualquer outro grupo minoritário. Países que possuem proteções federais para pessoas LGBTQ+, ainda assim estão vendo a assistência médica ser retirada de crianças trans, como em Alberta, no Canadá, sob a liderança da premier Danielle Smith. Negros e indígenas trans enfrentam um risco muito maior de violência sexual e física ao longo da vida, devido à campanha global de desinformação financiada parcialmente por Joanne. Seus pais foram as pessoas mais gentis e corajosas que já conheci. Eles eram engraçados e inteligentes. Eles defendiam o que achavam certo. Nick, isso me parte o coração. Não precisa fazer isso. Entendo o desejo de assumir o papel e interpretar um personagem querido, mas não faça isso, irmão. Jogo dos dois lados para sempre me dar bem. Não dá para apoiar direitos trans e fazer um reboot do Hagrid, levando milhões de crianças a pesquisarem sobre J.K. Rowling. Desculpe, John Lithgow, você não merece crédito por quase fazer o certo. As histórias de Harry Potter são esse fenômeno extraordinário. Reimaginar o cânone de Harry Potter, deixar ele respirar. Você preferiu ser lembrado como Dumbledore, o personagem usado para pinkwashing nos livros, a valorizar a existência de pessoas trans. Agradeço porque o que guiou minha abordagem à sua voz foi imaginar que ela está conjurando o futuro a partir do próprio ventre. Isso vale ainda mais para os canalhas que pensaram que escapariam ao fazer uma nova versão em audiolivro da série para Audible. Você sabia que alguns fãs estão pedindo boicote, já que J.K. Rowling continua sua campanha contra pessoas trans? Não, eu não estava ciente disso. Sinto muito. Acho que todos estamos vivendo um período assim agora. Todos nós vamos ter que descobrir como viver juntos, não é? E todos nós temos opiniões muito diferentes. Não posso simplesmente ganhar muito dinheiro para ignorar a dimensão política da obra que estou ajudando a criar? Direitos humanos não são um tema a ser debatido? Vocês todos são ricos, famosos e têm carreiras consolidadas. Vocês estão entre os extremamente privilegiados. Menos de 0,1% dos atores que podem escolher qualquer projeto que quiserem. Por que vocês estão fazendo isso? Eu simplesmente precisava interpretar Olho Tonto Moody. Eu amo tanto o Olho Tonto Moody. Eu precisava dar vida ao Olho Tonto Moody. Ah, Olho Tonto. Sério, o que é tão fantástico nas criaturas encontradas no universo de Harry Potter que faz com que você consiga ignorar o quanto as crianças LGBTQ estão sofrendo no seu próprio país? Anthony! Um grindelo no tanque? Você e o Lupin do Rian são luminosos, gloriosos e tão cheios de nuances. Sean sempre analisou profundamente Harry Potter e leu toda a série para expor as lições que ela ensina. E alerta de spoiler, elas não são boas. Eu me sinto preparado para dizer isso. Harry Potter é realmente racista. Já se sabe que J.K. Rowling teve dificuldades em abordar representatividade não branca e esses temas em seus livros. Personagens como Cho Chang,
com sobrenomes coreano e chinês, foram limitados a ser o único personagem asiático notável da série. O único personagem negro relevante é Kingsley Shacklebolt. Ao questionarem por que não havia mais personagens judeus de destaque, JK citou Anthony Goldstein. Preocupante vindo da mulher cuja representação dos duendes banqueiros malignos em seus filmes já foi muito debatida. Banco Gringotes? Dizem, é o banco dos gringos. Perguntam, sabe quem comanda o banco? Eles, o quê? Respondem, judeus? Então eu me lembro. E então essa pessoa diz, não duendes. E aí você diz, tá ouvindo? Vou te mostrar os protocolos dos sábios de Sião. Só quero mostrar uma caricatura. Eles dizem, isso é do Harry Potter. E você diz, não, isso é uma caricatura de um judeu de uma obra antissemita. J.K. Rowling disse, será que podemos chamar esse cara para administrar nosso banco? E como esquecer Seamus Finnegan, o estereótipo irlandês nos livros e filmes, quase sempre desastrado e explodindo coisas, o que revela bem a opinião da Joanne sobre a libertação irlandesa. No universo expandido dos bruxos, há racismo contra povos indígenas, ao se apropriarem do termo navajo skinwalkers, chamados de animagos não registrados ou bruxos que viram animais. A lenda dos skinwalkers não deve ser apropriada ou transformada em produto corporativo que apague a cultura e história indígena. Olha, talvez tudo isso fosse perdoável e visto como insensibilidade racial até chegarmos à escravidão nos romances. Já ouvi falar da sua grandeza, senhor, mas nunca um feiticeiro pediu que ele se sentasse como um igual. Então você não conheceu muitos feiticeiros decentes? Não, eu não conheci. Isso foi uma coisa horrível de se dizer. Dobre mão, para, dobre mão! Uma coisa é considerar estereótipos como representatividade. Outra, bem diferente, é abordar temas reais como escravidão e genocídio. A série Harry Potter traça um paralelo claro com o extermínio de grupos por Hitler, como judeus, pessoas com deficiência e ciganos, substituindo-os pela perseguição aos trouxas, humanos sem poderes mágicos. Aqueles que têm pais não mágicos são chamados de sangue ruim. Sim. Voldemort quer dominar os trouxas como raça superior de bruxos e eliminar o sangue ruim. Agora, deixando isso de lado, há um sistema separado de escravidão aceito até por quem luta contra Voldemort, representado pelos elfos domésticos. Hermione, a mais inteligente dos protagonistas, percebe isso, e as crianças se alegram ao ver Dobby, um escravo, ser libertado quando recebe um item de seu mestre como presente. O quê? Eu não... O mestre presenteou Dobby com roupas. Dobby está livre. Ao perceber que o sistema pertence ao mundo bruxo, Hermione tenta acabar com ele, mas, em vez de ser central nos livros e filmes, acaba ridicularizada por isso. Rony Weasley diz a ela: Sou eu, não, abra os ouvidos, eles vão gostar de ser escravizados. Quando Hermione sugere que eles deveriam ser pagos, ele responde: Não deixe que eles ouçam. Você está tirando sarro de... O trabalho deles, eles vão se sentir insultados. George e Fred Weasley dizem a ela: Eles estão felizes, acham que têm o melhor emprego do mundo. Você vai ter trabalho para convencê-los de que estão infelizes? Hagrid continua e diz para ela: Moine, está na natureza deles cuidar dos humanos. É isso que eu gosto. Você os deixaria infelizes se fosse tirada deles. Esses são os mocinhos. Essas não são citações do Voldemort. Esses são os heróis de Harry Potter. Hermione, como sempre, tenta libertar os elfos à força, escondendo gorros e meias na torre da Grifinória. Mas tudo dá errado. Os elfos se sentem insultados, recusam-se a limpar o quarto e deixam Dobby sozinho com a tarefa. Dobby se sente muito ofendido, senhor. Dobby teve que passar ferro nas próprias mãos. É melhor sair antes que meus ossos voltem, Dobby. Ou posso te estrangular. Hermione é ridicularizada pelos outros personagens por tentar acabar com a escravidão. E no fim, nunca se mostra que ela tinha razão. Ela é vista como irritante ou moralista.
E a série acaba com um falso final feliz. O mal foi derrotado, mas elfos domésticos seguem escravizados por bruxos, já que supostamente são mais felizes servindo. Fim? Mas que diabos! Eu também preciso mencionar que a série de 2026 está dando o passo ousado de tornar Severo Snape negro. Eu só menciono isso porque é obviamente algo que os racistas na internet já estão perdendo a cabeça, levantando efetivamente a seguinte questão: para quem é essa série? Não me importo com personagens fictícios interpretados por qualquer um, mas quem conhece a história sabe que isso traz responsabilidade extra. Você está tornando cânone que o pai do Harry Potter intimidou o único garoto negro da escola por anos, que gostava secretamente da mãe branca dele e acabou ressentindo o Harry a vida toda, só para no fim se sacrificar nobremente por ele e sua família. Então você vai implicar com o Harry porque gostava da mãe dele na escola. Você chamava a mãe do Harry de sangue ruim, né? Então você usa insultos contra os sangue ruins. Parece que eles também têm insultos pra você. Homem negro em Hollywood, interessante. O Harry já me contou tudo. O pai dele costumava te intimidar. Ele mostrou sua roupa íntima na frente de todo mundo. Eu entendo, mas isso foi lá nos anos 70. Você ainda guarda isso? Não basta tornar o personagem negro sem considerar que os flashbacks podem remeter à era das leis de Jim Crow, caso essa dinâmica não seja tratada com muito cuidado. E eu confio em um programa que só por existir financia organizações antitrans e vai ter sensibilidade racial ao mexer em qualquer parte da história de um personagem querido, algo que já faz um monte de gente virar guerreiro de teclado na internet. Agora esperam que pessoas negras suportem os reaças, surtando porque um bruxo não tem sangue anglo-saxão numa série sobre bruxas genocidas obcecadas por pureza? Isso é uma bagunça. Não se preocupe, eles têm anos para resolver isso. Como essa série de ficção se tornou a mais vendida de todos os tempos, atrás apenas da Bíblia e do catálogo da IKEA, mesmo sendo uma das infantis mais racistas e pró-escravidão? Ah, não. Não, porque eu estava apaixonado por você. É como questionar como o criador do programa diz lutar pelas mulheres e crianças, mas depois convida Jeffrey Epstein, já condenado por pedofilia, para uma apresentação de sua peça. J.K. Rowling é o maior exemplo do que eu chamo de invocar o escudo da virtude liberal. Expecto Patronum! Se o tema mostra que Amy tenta exterminar linhagens de sangue impuro e acha que bruxos são superiores aos humanos, é ruim, não importa se os heróis têm escravos. J.K. Rowling usa as mesmas táticas em suas campanhas de ódio online. Ela não é anti-LGBTQ, ela só é anti-trans. Ela não tem problema com gays. Ela até presenteou os homens gays, tornando retroativamente um dos personagens mais queridos da série gay. Foi você quem disse que poderíamos remodelar o mundo. Foi o que dissemos que faríamos. Porque eu estava apaixonado por você. Sabe? Ela não precisa de fato destrinchar nem abordar nenhum dos desafios que os homens gays realmente enfrentam. Dumbledore não é chamado de viado, mas sim as crianças da Sonserina. Ele não é desconvidado dos banquetes porque alguns professores preconceituosos temem pegar uma doença dele. Ele não precisa contar como era difícil namorar homens no mundo bruxo ou ter sido expulso de casa após apanhar dos pais, pois isso só foi incluído no personagem após o lançamento dos livros. Ele é gay. Você não está feliz? Não se sente representado? Posso voltar a dizer que lésbicas odeiam mulheres trans? Isso é um progresso falso. É o mesmo pinkwashing usado para justificar crimes de guerra e genocídio. Como apoiar os palestinos se o histórico deles em direitos LGBTQ é tão péssimo? Mesmo que homens gays não possam se casar em Israel e o histórico deles em direitos LGBTQ+, não seja perfeito, Israel não deveria matar homens gays em bombardeios na Palestina. Usam pessoas queer como escudo para oprimi-las e a outros, interna e externamente. Reconheço que é difícil quando algo como Harry Potter é tão presente. É uma das marcas mais reconhecidas do mundo, o que também significa que não há desculpa para não reconhecer o que essa marca representa agora.
J.K. Rowling não se importa em proteger crianças. A equipe dela convidou o pedófilo mais infame do mundo para uma peça infantil, recusando-o apenas por não conseguirem outro ingresso gratuito para seu acompanhante. Apesar de Trump estar nos arquivos mais de 1 milhão de vezes e agir contra os direitos das mulheres nos Estados Unidos, ela ainda achou apropriado elogiar um estuprador de crianças por oprimir mulheres. A HBO é propriedade de Larry Ellison, um doador recordista pró-Trump, pró-fascista e misógino para a organização Friends of Israel Defense Forces. Certo de que o exército israelense fez tudo o que pôde para minimizar as baixas civis, nesse sentido, eles fizeram um trabalho bem melhor que muitos outros exércitos ao longo da história mundial. Muito obrigado. É um prazer. Enquanto destrói bastiões do jornalismo outrora respeitado, como a CBS, ele ainda promove propaganda alinhada ao projeto da extrema-direita de atacar e vilipendiar pessoas LGBTQ+ no mundo. Essas coisas estão todas conectadas. Você não pode simplesmente ignorar uma parte porque é conveniente. J.K. Rowling usa a fortuna de Harry Potter para financiar processos anti-trans. Em termos mais simples, esses são bilionários ricos e poderosos usando sua fortuna para promover projetos de desumanização no mundo todo. J.K. Rowling pode gastar até o último centavo que tem tentando erradicar todas as pessoas trans do planeta, assim como os nazistas fizeram enquanto sua ideologia racista de Nabums. Algumas pessoas preferem naturalmente a servidão. Romances pode doutrinar mais uma geração de crianças a adorá-la. A desumanização antitrans como distração é a distração perfeita. O político mais poderoso de hoje que usa isso também é acusado de estuprar dezenas de mulheres e crianças e possivelmente de encobrir a rede de pedofilia mais poderosa desde a Igreja Católica. Enquanto as guerras ilegais que ele trava contra palestinos, iranianos, venezuelanos, cubanos e o povo do Líbano enriquecem os mesmos bilionários que querem distrair todo mundo dizendo que pessoas trans são a maior ameaça à sociedade. Então eu vejo... Ele ganhou a medalha de ouro. Havia 2 pessoas trans que também ganharam medalhas de ouro. Tudo isso é ridículo. Quem é a minoria perigosa que está destruindo o planeta? São os bilionários. O capitalismo, mesmo funcionando corretamente e em sistemas mais equitativos, intencionalmente cria hierarquias injustas, como entre empregado e empregador, proprietário e inquilino, rico e pobre. Ou evolui para sua forma final, o fascismo, em que problemas econômicos do capitalismo são atribuídos a minorias vulneráveis. Lembra quando falei que o genocídio por pureza de sangue em Harry Potter é um paralelo direto à perseguição nazista a judeus, pessoas com deficiência e ciganos? Bem, outro grupo fundamental que J.K. Rowling e todos os fascistas deveriam conhecer são as pessoas trans e gays. Enquanto os nazistas, os triângulos rosas do parágrafo 175 e a destruição do Instituto de Hirschfeld são mais conhecidos, menos discutido é o confino usado pela polícia de Benito Mussolini, exílio interno que bania permanentemente homens gays e pessoas rotuladas como transexuais para ilhas remotas ou prisões. Pessoas LGBTQ+ eram consideradas depravadas e incompatíveis com os ideais fascistas de masculinidade. Sob Francisco Franco, pessoas queer na Espanha foram presas, enviadas para campos de trabalho forçado e torturadas até a morte. No Estado Novo, o regime de Salazar em Portugal impunha rígidos códigos morais sobre sexualidade e os policiava para manter ideais fascistas de masculinidade. Na Romênia, sob Ion Antonescu, ocorreu uma campanha de purificação moral para exterminar homossexuais vistos como depravados, visando manter os ideais fascistas de masculinidade. Na Hungria, sim, para manter os ideais fascistas de masculinidade. Você entendeu a ideia? Muitos garotos brancos buscavam a fusão final entre Estado e capital em um pesadelo totalitário que persegue gays, trans, pessoas com deficiência, judeus e ciganos. E em todas as situações, uma guerra violenta e sistemática foi travada contra pessoas trans e gays, geralmente nos primeiros anos, estágios da formação fascista. Agora temos governos fascistas modernos de Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Ambos bombardeiam e massacram crianças no exterior, exploram recursos de outros países e atacam grupos vulneráveis enquanto concentram riqueza nos 0,1% mais ricos.
unindo Estado e capital em projetos colonialistas na Venezuela, Groenlândia, Canadá, Líbano e Palestina. É exatamente o que Jeffrey Epstein queria. Olha, eu posso te assustar. Se você... Eu quero dizer, estou falando de um personagem incrivelmente maligno e eu sinto que você tem a obrigação moral, ao fazer isso, de mostrar o quão maligno ele é. J.K. Rowling será para sempre lembrada da mesma forma que pensamos em Anita Bryant, alguém que é horrível, cheia de ódio, feia, miserável, uma preconceituosa. Assim como pensamos nos membros da clã, nazistas e outros racistas e supremacistas anteriores. É por isso que acho que finalmente chegou a hora de compartilhar algo maravilhoso e encantador. Esse é um feitiço secreto que você pode compartilhar com toda a família. Algo que você tem o poder de fazer aí mesmo, no conforto do seu sofá, cadeira ou assento de trem, para todos que estão assistindo a este vídeo. Para quebrar a maldição da velha bruxa vil que espalha discursos racistas pró-escravidão e financia projetos exterminacionistas anti-LGBTQ+. Basta repetir depois de mim. Leia outro livro. Professor Moody, que era originalmente um escocês. Não coloque sua varinha aí, garoto! Leia os livros! 2 vezes e depois peça o telefone emprestado. Então, se você estava assistindo este vídeo, se notar cortes estranhos ou falta de música, é porque recebemos um aviso injusto de direitos autorais que não posso remover. Se você quiser evitar isso, ter acesso antecipado aos vídeos, versões sem censura e conteúdos extras que não podemos postar em nenhum outro lugar, acesse patreon.com/The Surface. O programa não seria possível sem o apoio de apoiadores como você. Agradecimento especial aos produtores. Political Copy, Multimondi Riley e Anna, Omni, Feed 185, T-Quick, Scannerbean, Katie, TechBuds the link, ever, is important. What? Springwood, Sebastian Demo, Roller Dragon, Bobby Lasers, Enter Tech, Solcar,